Saudações a todos, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast Tudo é Possível, Aprenda e Enriqueça. Hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante na nossa sociedade, que é a questão de microseguro. O que acontece no nosso país, temos diversos eventos sociais, econômicos e principalmente naturais. Estou a falar das calamidades, cheias, secas. Esses eventos têm um grande impacto na nossa sociedade, principalmente a sociedade de baixa renda. Também temos aqueles nossos irmãos, irmãs, que vendem, que têm a sua barraca no mercado e, quando acontecem esses eventos, perdem quase tudo. São obrigados a começar quase do zero. Mas isso por quê? Essas pessoas não têm o seguro. Então, é isso que nós vamos falar sobre a importância de microseguro para as famílias de baixa renda. A importância do microseguro para os empreendedores, para os comerciantes informais, aquele que tem a sua banca no mercado, aí perto da sua casa, na qual quando acontece, por exemplo, uma cheia ou outro evento natural, pode ser, por exemplo, a própria inundação, quando perdem tudo, e isso não tem como recuperar. Então, é isso que nós vamos discutir aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Egas Daniel, bem-vindo ao nosso podcast Tudo é Possível, Aprenda e Enriqueça. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante e acredito que muita coisa pode ser aproveitada dessa discussão para melhorar o nível de resiliência das famílias que muitas vezes sobrevivem de atividades informais. E nós sabemos que não temos esquemas de seguro existentes e muito disseminados para este grupo de pessoas que, na verdade, são as mais vulneráveis, tendo em conta as características de vulnerabilidade geral do nosso país. Então, é um prazer, acredito que vai ser uma boa discussão e agradeço mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos. E começando mesmo pela indústria de seguro no país, qual é a sua opinião em relação por que a indústria de seguro no nosso país é só para uma certa elite e para as famílias de baixa renda, para os comerciantes informais, não são enquadrados ou não encontram uma almofada para em casos de eventos adversos? Bom, eu acho que primeiro há que considerar que a indústria de seguros no nosso país é relativamente incipiente. Ela está a crescer. É um setor novo. É um setor novo, está a crescer. A sua contribuição para o PIB ainda é extremamente tímida, não passa dos 5% de contribuição do setor de seguros para o PIB. Então, ela é muito segmentada, tal como fez referência, e às vezes até, para muitos até que ouvem falar de seguros, geralmente é por uma situação de obrigatoriedade de uso. No caso dos carros. No caso dos carros. Por isso que quem está em casa pode pensar que só existe seguro de carros. É normal quem está a nos acompanhar e pensar que, de facto, quando se fala de seguro é porque o polícia, quando lhe encontrar na estrada, ou porque algum vizinho comentou que não tem seguro de carro, não atualizei, levei uma multa. Enfim, o que na verdade, em outros países que têm setores de seguro extremamente desenvolvidos, pode-se contratar seguro para diferentes componentes. Alguns, talvez, pela primeira vez já ouvem falar de seguro, já quando se trata de seguro de vida. No meu trabalho, tenho, dentro do meu contrato, tenho uma parte referente ao seguro de saúde. Quer dizer, na verdade é isso. Significa que não há muita disseminação, não há muito conhecimento. É um mercado incipiente e, portanto, está segmentado para alguns setores formais, em que, na verdade, são estes que, tendo a consciência da necessidade de lidar com
com imprevistos, de gerir melhor o risco, de transferir o ônus de qualquer flutuação, qualquer eventualidade para um terceiro, são estes que acabam, de facto, tendo maior facilidade ou melhor acessibilidade a estes seguros. Não temos esquemas de seguros voltados, mesmo para a agricultura. A agricultura em si só já é uma atividade de grande risco. E não temos também esquemas de seguro que possam, pelo menos, cobrir grande parte da população que pratica agricultura. Quer dizer, significa que estamos num contexto, de facto, onde falar de seguro ainda é um pouco de novidade. Os setores que têm maior risco não são cobertos por este seguro. Então, é algo para dizer que, de facto, tem que se, talvez, pensar sobre como produzir, como testar esquemas. Ou como inverter a pirâmide. Como inverter a pirâmide. Porque, veja, só uma estatística muito básica. O setor da agricultura familiar, ele praticamente compõe 98,9% do total da produção, ou do total da população que está envolvida, por exemplo, no setor da agricultura. A parte comercial, que é esta que beneficia de seguro, que muitas das vezes é uma produção para exportação, não para o consumo doméstico, podemos falar de castanha, cana-de-açúcar, banana, que são setores orientados para a exportação, são os que, de facto, têm acesso e beneficiam de esquemas de seguro formais. Mas os tais 90 e tal %, cuja sua atividade depende do clima, num contexto também de mudanças climáticas, sabemos que o nível de tempestades, a severidade das tempestades, a frequência dos ciclones, as inundações, as secas, por causa do contexto global das mudanças climáticas, esses fenômenos têm estado a aumentar, prejudicam, sobretudo, os produtores familiares de subsistência, que qualquer flutuação climática já perderam tudo. Já não podem, já não conseguem, de facto, sobreviver, já não conseguem gerar rendimento, já não conseguem substituir o dano causado por algum evento climático extremo que tenha prejudicado a produção. É caso para dizer que, olha, precisamos, de facto, discutir e pensar em espaços como estes, como ir de encontro a essa maioria que precisa e não beneficia. Veja só algo muito interessante. Quem é mais vulnerável é quem tem menos acesso. Exatamente. Quer dizer, significa que quem deveria ter acesso, quem está mais exposto a riscos, quem está mais exposto a uma agricultura familiar, quem está no setor informal, que qualquer coisa que acontece prejudica os seus níveis de rendimento, é quem, no final, tem menos acesso ao seguro. E é por isso que essa discussão é muito relevante. E o que está a falhar a nível das políticas, a nível da orientação das políticas? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, eu acho que tem 3 fatores importantes que podemos destacar. O primeiro fator é estrutural. Naturalmente que, quando falarmos das características do setor informal, da agricultura familiar, temos a questão da baixa literacia, que, por sinal, acaba dificultando a percepção da necessidade, da importância do seguro. E, por um lado, não podemos dissociar isso das políticas. Afinal de contas, o que custa? O que está a faltar nos nossos currículos de educação? Aliás, na política geral de educação, ser mais abrangente, ser mais eficaz, e nos próprios currículos da educação básica, incluirmos disciplinas básicas de gestão financeira, de gestão de risco, de gestão das finanças pessoais, de educação financeira, onde as pessoas possam ter a capacidade de, tendo recursos financeiros, usarem melhor, para fazendo pequenos negócios, saberem tomar melhores decisões nesses negócios e terem a consciência de que, olha, pagar o seguro não é uma questão de obrigação, quer dizer, é uma questão de gestão de risco que estou exposto para que a qualquer momento que aconteça alguma coisa, os talvez X medicais que fui depositando num determinado sítio, daquele sítio possa me repor caso eu esteja numa situação de gravidade, num evento extremo. É uma questão também de pensamento estratégico. É uma questão de pensamento estratégico. Eu acho que o que prejudica geralmente essa baixa percepção é um sistema de educação que não consegue, de facto, produzir os seus efeitos de qualidade para a grande maioria das pessoas. Quer dizer, estamos a falar de um país onde 40% das pessoas
são analfabetas. Quanto mais falarmos de literacia ou de educação financeira, se a educação básica ela já é problemática, é como depois, sem educação básica, você conseguir proporcionar uma literacia financeira que ajude quem está no setor informal a tomar melhores decisões. Mas esse é o aspecto do lado da procura. Sim. Temos o lado da oferta. Porque, olha, eu posso estar informado, eu posso ter a literacia financeira, eu posso ter a consciência de que no meu negócio eu posso pagar um seguro, posso contratar um seguro para poder lidar com eventuais choques que podem surgir por causa disso, mas depois de ir para as seguradoras e não ter o serviço. Sim. Não ter o serviço fornecido. Não tem emprego formal, porque não tem um negócio estruturado. Estruturado. E por aí fora. E aí também a pessoa, né, encontra uma resposta a nível da própria seguradora. Da própria seguradora. Significa do lado da oferta também. É preciso calibrar. É preciso a mudança de abordagem. É preciso a mudança de abordagem. É preciso melhorar, é preciso intencionalmente refinar ou pelo menos melhorar os requisitos para que a grande parte da população possa aderir. Todos esses requisitos que, por exemplo, fez referência, contabilidade organizada. Como é que o informal vai ter contabilidade organizada? Tem que provar, por exemplo, primeiro tem que formalizar a sua atividade, tem que ter, por exemplo, uma contabilidade organizada. Quer dizer, não sei em que medida pode-se criar esquemas, mecanismos ou seguros que sejam aplicáveis para esta família de baixa renda. De baixa renda. Por exemplo, existem também formas inovadoras de se aplicar o seguro. Às vezes, no ato de compra, vamos lá falar do agricultor familiar, no ato de compra da semente, pode ser que criem-se esquemas, e isso já não depende apenas das seguradoras, porque as seguradoras estão à procura de lucro. Sim. Se as seguradoras acham que não lucram com o informal, que estão a assumir um risco alto com o informal, simplesmente não vão fazer. Mas o governo, as políticas públicas podem intencionalmente contactar as seguradoras ou intencionalmente entrar em parcerias com as seguradoras para que, por exemplo, no ato, só um exemplo muito particular, no ato de venda da semente, eu digo, olha, compra esta semente, que eu tenho essas duas opções, podes comprar esta semente para ir produzir, depois, se tu perdes a tua colheita por causa de uma seca ou por causa de uma inundação, se tu acrescentares dentro do preço de compra 10%, nós vamos te repor a semente na próxima época, caso tu percas já a sua colheita. Esse já é um mecanismo. Então a pessoa diz, olha, no ano antepassado, quando tive inundações, ninguém me repôs. Desta vez, talvez, colocando 10% a mais do preço normal, os 10% é o tal seguro que eu estou a pagar para quando eu perder a colheita, pelo menos tenha semente na próxima época para poder repor a produção que poderá ter sido perdida por algum evento climático extremo. Então, é um esquema que talvez as seguradoras podem não estar a usar, mas o governo pode induzir a esse esquema. Pode entrar em parcerias para que esses esquemas de seguro, microseguros, possam ser aplicados e possam funcionar. E as pessoas tenham maior estabilidade do ponto de vista de produção. Porque quem perde quando não se produz numa determinada campanha é o país todo. Pois reclamamos, a produção é baixa, nós estamos a produzir, estamos a importar tudo. Mas se estamos a depender do clima, e o clima flutua, é volátil, então é necessário nós encontrarmos mecanismos de lidar com os efeitos desta vulnerabilidade climática, dessa flutuação, desta volatilidade climática que nós vivemos. Eu acho que esta iniciativa pode fazer diferença. Pode funcionar. Sim. E o outro aspecto, eu estou a olhar para também o microempresário, o empreendedor que tem a baraca, que tem a banca dele no mercado, também entrando nesse tipo de esquema. Mas também aquelas nossas mães que vão para a África do Sul, no Comate Port, importar alguns bens alimentares para aqui. Sim. Como é que eles podiam ser enquadrados dentro deste processo de microseguro? Bom, eu acho que também pode-se criar esquemas. Já sabemos que está-se a usar de forma mais abrangente. Mesmo através, talvez, da própria associação dos mucaristas. Sim, através das associações, as pequenas associações, podem ser um mecanismo onde nós juntamos-nos e criamos, quer dizer, um cenário onde se algum de nós tiver uma perda que não lhe permite voltar para a sua atividade normal, então há um valor, há um fundo
que seja canalizado. Só que, mais uma vez, onde é que entram as seguradoras para facilitar este processo? Porque se estivermos em conjunto, se fosse uma associação, se for uma cooperativa, se for um grupo organizado, onde a seguradora diz que, olha, vocês podem se juntar, podem depois depositar um determinado valor que representa o grupo como um todo. Faz-se aqueles cálculos que as seguradoras gostam de fazer, riscos, essas coisas todas, qual é o prêmio. Ok, isso fica com eles nas matemáticas. Mas depois, de acordo, quer dizer, desenvolver um produto para um específico nicho. Sim, para o grupo. Yeah. Então, se alguém do grupo perde a sua produção, por qualquer que seja o evento, já previsto até no próprio contrato, então a seguradora entra e recupera aquele... E passamos a ter, de facto, um mercado dinâmico onde não vamos assistir a essas situações de escassez de produtos que estamos a assistir agora, que se queima uma banca, se queima uma loja, depois toda a zona, todo local que dependia daquele estabelecimento comercial fica prejudicado. Por quê? Porque não existe essa indução, este incentivo. Se nos juntarmos em grupo, onde é que nós vamos canalizar o valor? Depois temos que criar sistemas informais à parte que servem de seguradora, mas talvez são alternativas. Enquanto o mercado, a indústria não ver isso como uma oportunidade, enquanto não haver políticas que induzem para a adesão e a produção de esquemas de microseguros para o setor informal, talvez de forma individual as associações, pequenas associações podem ir fazer isso, mas o meu ponto pode-se induzir a isso. As seguradoras podem até facilitar o processo e identificar formas disso poder acontecer com maior eficácia. Talvez aí também o próprio governo podia entrar como uma forma de aliviar o risco. As seguradoras podem entrar através de aquilo que nós chamamos de constituir como uma almofada, onde participa com um valor, cujo esse valor também serve para estimular ou apoiar este processo de adesão ao seguro às famílias de baixa renda. De fato, eu acho que este é o papel social muito relevante que o governo poderia prestar, principalmente para contextos em que estamos a viver agora. Porque, para além, veja só, a maior parte dos esquemas que o governo cria, vamos lá, fundo de garantia mutuária, esquemas de financiamento, quem beneficia são os formais. Até mesmo as isenções, quando diz vamos dar isenção vamos reduzir o IRPC de 32% para 10%, aquilo que aconteceu por causa do pacote de aceleração econômica. Quem beneficia é quem está formalizado, é quem já tem ganhos, é quem já tem lucros, ou talvez nem precise. O pequeno agricultor familiar que produz para a subsistência e o seu excedente comercializa, nem sabe o que é isso de 10%, nem ouve falar. O pequeno empresário, pequeno empreendedor, idem. Então, seria uma forma que movimentam a economia do país. Não tenha dúvida que a nossa economia, boa parte dela é sustentada pela informalidade. Aliás, por quê? Porque o formal não consegue criar um número de empregos suficiente. Nós sabemos que 500 mil jovens a cada ano entram para o mercado de trabalho. O formal só absorve 30 mil. Significa que temos 470 mil, no mínimo, que ficam sem alternativa. São estes que depois se juntam ao setor informal, mas depois, como é um setor vulnerável, volátil, tal como fez referência, e ninguém lhes acarinha, é uma oportunidade de o governo até prestar um apoio social, subsidiando... Teria mais impacto naquilo que é na própria alavancagem da economia do que necessariamente dar essas isenções que quem beneficia é quem já praticamente está... Há uma percepção, na verdade, geral de que as isenções, os benefícios fiscais, os subsídios, geralmente já vão para aqueles grupos, aquelas empresas que já estão numa situação financeira mais estável. Então, há que quebrar esse paradigma, há que nós olharmos para quem realmente, de facto, precisa disso. Doutor, peço para não perder o seu fio de pensamento, vamos já a um pequeno intervalo, voltamos já e continuamos. E você que está atento aí a nos assistir, peço para ficar atento, porque o tema é bastante importante, sobre como é que nós podemos aliviar o peso às famílias de baixa renda, como é que nós podemos reduzir o risco para que as pessoas possam tomar a sua atividade econômica de uma forma mais confiante. Não perca.
dando continuidade à nossa conversa, o outro aspecto que o doutor mencionou, que é a questão da educação, e não estará a faltar aqui alguma abordagem mais ousada em termos de educação, tanto do próprio Banco de Moçambique, mas também das seguradoras e dos próprios bancos, no sentido de intensificar o nível de informação e de sensibilização, mas também de educação da nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade abaixo da pirâmide, no sentido de verem o seguro como uma opção bastante viável para a minimização de riscos. Bom, eu acho que sim. A educação, a educação básica primeiro, ela já ia criar a predisposição para poder entender e colocar em prática elementos racionais, por exemplo, de contratação de seguro. Porque, olha, até pode ser racional que alguém tem uma sua pequena empresa, compra produtos a grosso, pois vende a retalho, até pode fazer sentido para a pessoa que contrate um microseguro em algumas coisas que ele acha que, de facto, pode precisar, pode estar em risco. Aliás, em função dos acontecimentos passados, ele pode dizer, olha, já esteve nesta situação, naquela situação, nesta, parece-me que seria vantajoso. Quer dizer, esta comparação, esta análise em si tem maior probabilidade de dar certo se nós conseguirmos dar uma educação, de facto, de qualidade à população como um todo. Mas não só, aquilo que eu fazia referência. Agora não podemos esperar alguém fazer licenciatura em economia, em finanças, em gestão, para entender aspectos básicos de gestão financeira e de gestão de risco. Quer dizer, se conseguíssemos incorporar aspectos básicos de educação financeira na base, na educação básica, falo de educação básica. Educação básica, sim. Sim, porque toda a gente vai lidar com dinheiro. Não faz sentido. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de aspectos financeiros foi quando estava fazendo economia. Na faculdade. Na faculdade. Mas não pode ser isso. Existem conhecimentos básicos que qualquer cidadão deve ter. Aliás, fala-se muito de cultura de poupança, cultura das pessoas entenderem quer dizer, a usar melhor o seu dinheiro, fazerem aplicações. Aliás, até fala-se de mercado de capitais, compra de ações, compra de títulos, bilhetes de tesouro, papel comercial, obrigações corporativas. Ninguém entende esta linguagem, mas é algo que, se nós quisermos uma economia dinâmica, se nós quisermos desenvolver a economia, se nós quisermos ter muitos atores a participarem na economia, não temos que excluir. E a educação é uma forma de excluir as pessoas. A baixa literacia financeira sobre seguros, a importância, é uma forma de excluir as pessoas que precisam e iriam beneficiar, de facto, desses esquemas de seguro. Falando aqui na África do Sul, na Suazilândia, o ensino básico incorpora essas matérias, a questão de educação financeira, contabilidade. Sim, eu acho que isso ia fazer uma grande diferença. Sim. Quer dizer, a pessoa não precisa ser economista para poder entender e saber que, para fazer gestão de risco cambial, por exemplo, como é que eu posso fazer? Se o câmbio pode aumentar, pode subir, devo deixar a minha moeda em meticais ou em dólares, o que é mais seguro? Quer dizer, essas coisas todas para um comerciante que precisa trocar a moeda para depois ir comprar na África do Sul, qual a melhor forma, como é que pode ver isto? Quer dizer, todos esses elementos básicos de educação financeira, como é que poupa, quando é que deve poupar, se prefere poupar ou pode contratar um seguro para fazer a gestão de risco. Todos esses elementos deviam fazer muita diferença. E para aquele agregado familiar de baixa renda, qual seria o mecanismo no sentido de apoiar ele, por exemplo, em caso de funerário? Nós temos acompanhado a nossa sociedade, acontece vários casos em que uma família, de repente, perde um dos membros da família e o resto dos membros da família não sabe o que fazer, como entrar o seu ente querido de uma forma mais condigna. Isso porque não estão providos de meios financeiros para fazer as cerimônias todas. Então, aí estamos a falar de seguro de funerária, que também é outro tipo de seguro
mesmo seguro de acidentes, Sim. Seguro de saúde, que é também outro tipo de microseguro que, na minha opinião, se bem estruturado, podia ajudar a minimizar o impacto negativo dessa perda a nível da família. Sim, eu acho que devemos, e acho que seria um caminho, não sei, as seguradoras que conhecem melhor o mercado. Quando temos um mercado muito segmentado, às vezes fechamos os olhos para pequenos mercados, sim, que poderiam trazer mais ganhos. Mais ganhos, sim. Porque aí estaremos a falar de escala. Sim, exatamente. Quer dizer, além de eu ganhar apenas com os poucos formais, existe muito dinheiro que circula no informal. Existem algumas pessoas que podem ter consciência, por exemplo, da questão funerária. Por exemplo, a primeira vez que eu vi a opção de seguro na componente funerária foi quando fui abrir conta num banco. É quando me falaram disso, mas isso foi muito tempo depois. Quer dizer, foi quando tive o primeiro trabalho formal. Se eu continuasse no informal, provavelmente não teria tido nenhuma opção, não teria ouvido de nenhum sítio que é possível, por exemplo, ter um seguro de emprego ou ter um seguro de rendimento, onde eu faço um depósito de um determinado valor, para quando os rendimentos não estiverem a vir, por exemplo, aquele depósito que eu fiz durante um determinado período, sob forma de seguro, me traz os rendimentos que cobrem até que eu encontre uma nova situação econômica melhor, ou um novo negócio. Mas tudo isso só ouvi pela primeira vez muito mais tarde. Então, significa que há, de facto, um viés de informação. Há um gap de informação, para além da própria educação financeira. Há informação. Mas também há uma timidez das seguradoras invadirem este mercado. Não sei se é timidez ou é uma questão de aquilo que eu digo, uma abordagem bastante limitada. Que eles estão focados para um determinado nicho e não conseguem ver mais outro lado da moeda, não conseguem ver outras oportunidades. É aquilo de, às vezes, estamos a prosperar aqui no setor formal e depois se retira esses grupos. Desculpa, se for a ver também as próprias seguradoras, também qual é a abordagem deles? A abordagem deles é garantir o seguro para as grandes empresas. Sim. Estamos a falar da Vale, Sazol, não sei o que, outras empresas, que é onde eles têm um maior ganho e só apenas com um cliente ou dois clientes. E muitas vezes, sempre que fui abordado pelas agentes de seguradores, só me falavam de seguro de carro. Geralmente, estou a sair aí do banco, que tal, tem seguro de carro, mas imagina essa mesma abordagem. Se for... Incluindo outros esquemas de seguro. Tem seguro aqui de funerária, tem seguro para o seu negócio. Então são esses elementos. Mas, enfim, é preciso talvez perceber que pode haver ganhos lá. Sim. E, mais uma vez, aquela questão que nós referimos, de que provavelmente o governo também pode induzir. Sim, o governo tem que induzir, tem que partir da própria política do governo, do Estado, no sentido de que temos uma população que é maioritariamente de baixa renda, que precisamos também de ajudar a minimizar o impacto dos riscos. Ou mesmo de forma intencional. Dizendo, olha, se uma seguradora consegue, por exemplo, ter microseguros para determinados setores, tem este incentivo, ou tem essa isenção, ou não paga, não sei, mas existem formas de você induzir as seguradoras que buscam fins lucrativos a direcionarem-se a um certo mercado. Até os próprios bancos também. Os próprios bancos. É incrível como, por exemplo, dando o exemplo do setor da agricultura, é incrível, é difícil. O setor da agricultura, com as taxas de banco que existem no sistema, não há como se financiar, não há como ser rentável. O risco que o setor está exposto, a taxa de juro é abismal. A própria rentabilidade, num contexto de taxa de juros muito alta, é difícil recuperar rendimento. Se eu penso em praticar agricultura, ir para a banca, é praticamente difícil. Mas talvez se eu fosse para a banca, dizendo que há um seguro, então o risco reduzido por causa da seguradora já ia me permitir ter um financiamento a um nível de custo de capital relativamente mais baixo. Porque tem um seguro que vai cobrir
casos de volatilidade do meu rendimento. Mas quando não há nenhuma seguradora, eu só vou ao banco assim mesmo apresentar. Quando metem aí no computador, começam a ver os riscos, clima, seca, cheia, vão dizer, a taxa de juros vamos aplicar, é proibitiva e não tens como, de facto, desenvolver a sua atividade. Talvez é por isso que também os nossos bancos praticam uma taxa de juros bastante elevada. Sim, porque eles não têm não têm instituições de risco que iam reduzir a probabilidade de perdas. Não, o banco também quer recuperar tudo e quer incorporar o risco associado ao cliente, consumidor. Sim, ao consumidor. E não podemos culpar os bancos. É a natureza, é a forma como eles funcionam. Quanto maior o perfil de risco, eu tenho que compensar o perfil de risco com uma taxa de juros alta. Para quando eu perder em alguém, recuperar no outro. É por isso que, geralmente, a taxa para determinados clientes de alto risco pode ser mais alta em detrimento de clientes que têm maior nível de segurança, maior probabilidade de retorno. É por isso que a agricultura acaba sendo taxada relativamente mais alta. E ninguém pode praticá-la no contexto de taxas de juros altas. Então, mais uma vez, o governo aí pode desempenhar um papel importante, dizer, olha, quem financia o setor informal, quem produzir esquemas de seguro, microseguros para o setor informal, tem esta isenção. O próprio Banco de Moçambique também pode desempenhar um papel importante nisso. A própria instituição que regula os seguros no Ministério da Economia e Finanças também pode desempenhar um papel importante nisso. Dizer, olha, há aquela facilidade para quem produz esses esquemas de seguro para este grupo de indivíduos. E com base nisso termos, de facto, esta massificação do uso de microseguros, temos uma economia mais estável e não chorarmos em qualquer momento que nós temos cheias, temos chuvas, temos manifestações, quer dizer, ciclones, qualquer perturbação perturba a economia, perturba as famílias, perturba a estabilidade, perturba o rendimento e fomenta a pobreza, que é esta que nós queremos combater, e já falamos nisso durante muito tempo. Ok, o nosso tempo não nos perdoa. Doutor, últimas considerações para algum conselho ou alguma dica para o microempresário, o pequeno empreendedor e aquelas nossas mamães que vendem aí nas suas bancas e nos mercados. Que conselho é que pode nos dar no sentido de ajudar a essas pessoas, a esse extrato, no sentido de minimizarmos o risco? Bom, eu acho que o principal conselho é que não estamos numa economia normal. Primeiro, temos várias flutuações, temos vários riscos, temos ciclones, temos cheias, agora já temos essas questões de instabilidade política. Quer dizer, estamos numa economia que está exposta a diferentes tipos de riscos. E a melhor forma de nós sermos resilientes a esses fenômenos é buscar organizarmos-nos financeiramente, contratando microseguros, fazendo poupança quando necessário, para que qualquer evento que é normal que aconteça e a qualquer momento nós não sejamos retirados do mercado. Tem que se dar o caso onde um fenômeno climático extremo, um desastre natural, quando retira a minha fonte de rendimento, eu posso dizer, olha, não estou tão preocupado. Mas não estou tão preocupado porque tenho esta fonte de recuperação do meu empreendimento que eu pude aplicar através de uma seguradora, de uma microseguradora ou de um esquema de seguro. E para o governo, qual é a dica, qual é a recomendação que pode deixar para o governo, para as seguradoras? Para o governo, simplesmente assegurar que, olha, as políticas devem ter o caráter redistributivo. Toda a política de fomento, de aumento, toda a política, até para as seguradoras, para qualquer outro tipo de setor, é necessário pensar na maioria. É necessário pensar onde mais as pessoas estão envolvidas. E neste caso, estamos a falar do setor informal, pequenos negócios. Então, é preciso que o governo incentive as seguradoras a criar esquemas de microseguros que abranjam a maioria. O setor formal, muitas das vezes, ele já tem os seus próprios esquemas de proteção contra risco. Mas a grande parte da população, a mais vulnerável, que está exposta a riscos, quem que olha por essas pessoas? Se não forem as seguradoras, então o governo tem que induzir para que as seguradoras possam também criar esquemas de seguro e, por fim, educar as pessoas em termos de literacia financeira, para que tanto do lado da procura quanto do lado da oferta tenhamos uma convergência que nos leve a uma economia mais estável.
Muito obrigado, doutor. E para si também que esteve aí atento a assistir, a beber esta grande aula sobre a inteligência financeira e, sobretudo, sobre a questão do seguro, o microseguro. Vimos que o microseguro é importante para todos nós, de modo a minimizarmos o impacto negativo de vários eventos adversos que o nosso país está sujeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima.